Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Alexandre de Moraes atende pedido do Ministério Público e manda prender 6 suspeitos de organizar atos contra o Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. Polícia investiga desvios de recursos no combate à pandemia em Mauá, na Grande São Paulo, e em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Pesquisa revela que, para fugir das aglomerações no transporte público, paulistanos pretendem caminhar ou usar a bicicleta. E você vai conhecer o projeto que emprega detentas, ex-detentas e imigrantes na produção de máscaras para pessoas de baixa renda. As cidades da Grande São Paulo passaram por uma reclassificação e, com isso, foram autorizadas a reabrir o comércio. Em Osasco, por exemplo, a prefeitura disse que vai fiscalizar o cumprimento de regras sanitárias estipuladas pelo governo estadual. O repórter Murilo Rincon tem os detalhes e conta pra gente ao vivo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro, Amanda, boa noite a todos. Isso mesmo, depois de 3 meses aí de quarentena, toda a região metropolitana e também do ABC Paulista entram aí na fase laranja do Plano São Paulo. Essa flexibilização foi anunciada pelo governador João Dória na última quarta-feira e passa a valer a partir de hoje. Nesta fase laranja, algumas atividades são permitidas com restrições de horário e também de atendimento. Estão liberados aí para reabrir shoppings, comércios, também galerias e outros serviços, como os consultórios aí de advocacia e também de contabilidade. Todos os estabelecimentos devem respeitar 4 horas diárias só de atendimento por dia, essa abertura específica, e devem atender somente até 20% da sua lotação máxima. Aqui em Osasco, a prefeitura informou que vai orientar os lojistas a respeito do horário de atendimento e explicou ainda que quem não respeitar as regras de flexibilização poderá ter o alvará de funcionamento cassado. De Osasco, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. E olha, no dia do início da reabertura econômica das cidades da região metropolitana de São Paulo, o governo anunciou que o número de mortes no estado apresentou uma leve queda na última semana. Segundo o governador João Dória, 650 novos respiradores vindos da Turquia serão distribuídos entre a capital e o interior. Desde o começo da pandemia, o número de leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 saltou de 3.500 para 7.600. São 1.500 respiradores vindos da Turquia, 351 vindos da China, 290 do Ministério da Saúde e 219 respiradores doados pelo setor privado. O esforço na distribuição dos respiradores tem ajudado o estado de São Paulo a manter a taxa de ocupação dos leitos de UTI abaixo dos 80%. Mesmo assim, esse índice apresentou um pequeno aumento nos últimos dias. No estado, saltou de 69% para 70%. Já na região metropolitana, passou de 76% para 77,8%. Atualmente, são 5.300 pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo de São Paulo. Desde o início da pandemia, 33.105 pessoas receberam alta médica e mais 10.000 morreram vítimas da Covid-19. Hoje, o governador João Dória aproveitou a coletiva para criticar as invasões a hospitais públicos que atendem pacientes infectados pelo novo coronavírus. No último dia 5, deputados invadiram o hospital de campanha do AMB, segundo eles, para verificar os gastos públicos e a ocupação dos leitos. Os deputados serão processados de acordo com a lei. Volto a dizer, o fato de você ter um mandato não lhe dá liberdade de agir contra a lei. Aliás, deveriam ser os deputados os primeiros a obedecerem à lei, a cumprirem a lei e a respeitarem a lei. Deram estes deputados estaduais um péssimo exemplo à população e serão responsabilizados por isso. Durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, um novo projeto foi anunciado, o Ideia Gov. O objetivo é incentivar startups a desenvolverem soluções para testes, diagnósticos e combate ao novo coronavírus. O primeiro chamamento, ele vai ter aqui o objetivo de buscar soluções para teste diagnóstico para a Covid-19 que sejam acessíveis para programas de saúde pública e possam ser replicados para alcançar o maior número possível de pessoas. Uma outra boa notícia divulgada hoje foi a queda da letalidade. Iniciamos lá na 13ª semana com um crescimento de 460% em relação aos óbitos anteriores, que foi caindo gradativamente, 115, 76, 68,
Nas últimas 3 semanas, nós tivemos 24% de crescimento, depois 20% de crescimento e na última semana 16% de crescimento. O que mostra uma redução na velocidade, no número de óbitos que ocorre no estado de São Paulo. E durante essa entrevista coletiva que você viu, que tratou da Covid-19, o secretário de Segurança Pública, General Campos, comentou os recentes casos de agressões cometidas por policiais militares. Esses casos ocorreram em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital. Os 2 fatos são lamentáveis, o nosso governador fez uma nota condenando-se, reprovando os atos. Os inquéritos estão em curso, acompanhados por elas, e também os inquéritos correm nas delegacias de polícia das áreas. Numa das delegacias, inclusive, fruto das imagens, o senhor encarregado do distrito refez o seu boletim. E, em cima disso, vamos trabalhar e corrigir. Uma pesquisa feita na cidade de São Paulo revela que paulistanos das classes A, B e C pretendem se locomover mais a pé ou de bicicleta depois que a pandemia passar. Esse levantamento ele foi feito pelo Ibope em parceria com a rede Nossa São Paulo. Foram ouvidos 800 paulistanos com idade acima dos 16 anos. 17 quilômetros na ciclovia de casa ao trabalho e vice-versa, todos os dias. Esse é o caminho de Evailton. Para não ficar exposto no transporte público, eu venho de bicicleta todos os dias trabalhar, porque aí eu não contraio essa doença e não passo para outras pessoas. Preocupação de muitos que vivem no epicentro da Covid-19 no Brasil. A sensação de medo do contágio gera mudança de comportamento e transforma a relação da população com a cidade e com o espaço público, porque novos hábitos são desenvolvidos. As pessoas estão evitando aglomerações, ficar dentro do ônibus, dentro do metrô, medo de contágio. A pesquisa mostra que 26% dos paulistanos de classes A, B e C pretendem usar o ônibus com menos frequência e 24% pretendem diminuir o uso de trem e metrô no dia a dia depois que a pandemia passar. Para 38%, a opção vai ser sair a pé mesmo. Segundo este especialista, com base na adesão de pessoas circulando mais a pé e de bicicleta na cidade, será necessário investir em segurança para esse tipo de mobilidade na capital paulista. O primeiro investimento que tem que ser feito é na área do pedestre. Calçadas, calçadas virtuais inicialmente, depois com obras, e mexer nos tempos semafóricos. E depois investir uma outra parte menor, na questão de ciclovias e ciclofaixas. Vamos guardar bem esses números. São 8 milhões de viagens de pessoas a pé por dia no município de São Paulo e 212 mil viagens de bicicleta no município de São Paulo. E assim como o Evailton entrou para essa conta, outros ainda estão por vir. Juliana, por exemplo, já decidiu. Também vai para o time dos ciclistas quando acabar o isolamento. A opção pela bicicleta, quando a gente pode fazer essa opção, a gente se protege e a gente protege as outras pessoas, mantendo aí a distância e deixando o transporte público para quem precisa usar. E olha, em São Paulo, uma iniciativa ajuda no combate à pandemia do coronavírus, gera emprego para imigrantes e também para mulheres do sistema penitenciário. Marcela cumpriu 11 anos de prisão. Quando saiu, deu de cara com o preconceito. Hoje é difícil uma ex-presidiária conseguir um emprego. Não é todo lugar que abre porta para o presidiário. Rolando veio da Bolívia e só arrumava subempregos. Nesta fábrica de máscaras, que seria só para mulheres, ele conseguiu o primeiro trabalho com tudo que tem direito. Bueno, eu estava com a necessidade de que não consegui trabalho, então encontrou minha irmã uma oportunidade de trabalhar, pero ela não podia trabalhar porque está embarazada e minha esposa também está embarazada. Nesse caso, me mandaram aqui a ver se me aceitavam e, bueno, cheguei e me aceitaram. E comecei a trabalhar aqui para ajudar-les com o sustento. Rolando e Marcela fazem parte do grupo #Eu Cuido, que já fez 35 mil máscaras. Mais da metade foi distribuída para pessoas de baixa renda e uma pequena parte vendida. A mão de obra é de detentas, ex-detentas e imigrantes. Elas fazem parte do movimento #Eu Cuido, que tem como objetivo produzir 500 mil máscaras de proteção.
Reintegração social, profissionalização, apoio a mulheres que no momento estão em situação de vulnerabilidade social. Mas o projeto não iria adiante não fosse a vontade dessas 25 mulheres, tem alguns homens também aqui no meio, e outras 35 que estão lá no presídio confeccionando as máscaras. Roberta coordena um projeto que empregava detentas, ex-detentas, imigrantes e refugiados. Na quarentena, perdeu o apoio, mas precisava manter os empregos. Esse grupo surgiu de uma atitude bem desesperada no meio da pandemia. Eu sabia que, como sendo uma ativista de causas sociais, era quase impossível ficar na quarentena esperando o tempo passar sem, de fato, agir de forma ativa, né? Os desafios desse grupo engajado foram abraçados pelo Hospital Israelita Albert Einstein e 3 instituições preocupadas com o bem-estar social e ambiental. Dentro do foco ambiental, nosso projeto tem uma abrangência muito diferente de tudo que se vê no mercado. Os tecidos eles já vêm de origem reciclada e todo o resíduo é lixo zero. Tudo que sobra da confecção dessas máscaras vão para a indústria automotiva. Então ele é desfibrado e vira enchimento para a indústria automotiva. E na tela da Rede TV, você tem o Rede TV Plus, que garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A Polícia Federal realizou uma operação contra desvio de recursos na área da saúde e no combate à pandemia de Covid-19 em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Tivemos um probleminha com a exibição dessa reportagem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, volta a falar sobre esse assunto. Enquanto isso, vamos assistir a matéria sobre um idoso de 77 anos que foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeita de ter cometido uma série de abusos sexuais contra menores de idade. Os primeiros estupros ocorreram há mais de 20 anos. Esta adolescente foi abusada quando tinha 6 anos de idade. Chamava a gente para poder brincar com a neta dele. Aí quando eu fui, aconteceu que ele me molestou, passou a mão em mim e daí por diante. Esta outra jovem afirmou que o idoso era amigo da família. Ele oferecia dinheiro e balas, mas também fazia ameaças. Ele virava para mim e falava, se você contar isso para alguém, eu vou matar sua avó, eu vou matar sua mãe. Entre as 7 vítimas que já foram identificadas estão 2 adolescentes que ficaram preocupadas quando perceberam que a prima mais nova de 10 anos também frequentava a casa do suspeito. Os pais foram alertados e a menina revelou que sofria abusos sexuais há 2 anos. Ele aproveitava o momento para passar a mão, vem cá no colo. O pessoal estava distraído, então é difícil ver mesmo, né? Ainda mais quando você confia numa pessoa, como você tem a imagem dela de que ele não faria uma coisa dessas. Conhecido como Tio Pedro, o suspeito teve a prisão temporária decretada por 30 dias e vai responder por estupro de vulnerável. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. A tendência nossa é ter um pouco, às vezes, de compaixão. É um idoso de 77 anos. No entanto, a gente tem que pensar nessas vítimas, nessas crianças que sofreram esse tipo de crime, que é uma violação à intimidade, à dignidade sexual delas. A mãe de uma das adolescentes que denunciaram os abusos está inconformada. Ela ia esse final de semana visitar minha sogra. Só que eu nunca pensei que ele fazia um ato desse com minha filha, jamais. E meu sentimento como mãe é o pior dos piores, né? Ela disse também que a filha teve depressão e tentou suicídio. Ela se cortava e eu tive que levar ela no médico com os pais dela, eles passaram remédio para ela dormir, que ela não dormia mais. Então a minha vida foi um inferno depois que eu descobri tudo isso daí. 2 ocupantes de um caminhão se feriram depois que o veículo foi atingido por um trem no interior de Minas Gerais. A carreta ficou partida ao meio com a violência da batida. O acidente foi na manhã de hoje em uma passagem de nível na cidade de 7 Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas que estavam no caminhão ficaram presas entre as ferragens. Uma delas conseguiu sair sozinha e a outra foi retirada por populares que passavam pelo local. A vítima foi levada para o hospital e passa bem.
Na última sexta-feira, moradores de Santana do Deserto, também em Minas Gerais, registraram um outro acidente envolvendo um trem e um caminhão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Federal vai investigar como começou um incêndio que atingiu um dos prédios do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. As chamas foram percebidas por um segurança no início da manhã. Os bombeiros atuaram rapidamente e apagaram o fogo antes que se espalhasse por outros prédios. O combate ao incêndio durou 30 minutos. Depois que o acidente foi controlado, começou outro desafio: preservar parte do acervo prejudicado pelo fogo. O único imóvel atingido abrigava peças que não estavam em exposição. São 3 áreas de reserva técnica, uma delas foi atingida pelo fogo. A reserva técnica, onde ficam as coleções que não estão em exposição, estão disponíveis para os pesquisadores. Então, houve uma perda, não sabemos dizer ainda a dimensão dessa perda. Sem dúvida, estamos em luto nesse momento. O Museu de História Natural fica dentro do Jardim Botânico e pertence à Universidade Federal de Minas Gerais. O lugar abriga acervos importantes com mais de 260 mil itens nas áreas da arqueologia, paleontologia e arte popular. Um dos tesouros do museu é o presépio do Pipiripau, obra tombada pelo IPHAN, que retrata a vida de Cristo com 580 figuras móveis. O espaço onde fica o presépio não foi atingido pelo incêndio. Segundo a direção, o museu é equipado com detectores de fumaça e teve toda a fiação trocada há 7 anos. Nossa preocupação é planejar o resgate desse acervo e saber o que é possível recuperar. O governo do Distrito Federal multou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por não usar máscara ao se encontrar com apoiadores na esplanada dos ministérios ontem pela manhã. O auto de infração foi expedido ainda no domingo e diz que Weintraub foi flagrado em espaço público sem máscara de proteção de uso obrigatório. Ele tinha ido prestar apoio aos manifestantes que tiveram o acampamento desmontado pelo governo local. Um decreto distrital assinado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, proíbe que pessoas circulem pela cidade sem o equipamento de proteção individual. Oficialmente, o documento chegou ao Ministério da Educação hoje, na hora do almoço, e o valor da multa é de R$ 2.000. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão temporária de 6 suspeitos de captar recursos e organizar atos contra o Supremo Tribunal Federal. Moraes atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. As prisões foram feitas dentro do inquérito que apura a organização de protestos. 6 pessoas, todas integrantes do movimento chamado 300 do Brasil, foram detidas. Ao determinar as prisões, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Segundo o MPF, há indícios de que o grupo continua organizando e captando recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional. Entre os presos está Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Ela é considerada a líder do movimento. Como são temporárias, as prisões valem por 5 dias e podem ser prorrogadas por mais 5. A defesa de Sara Giromini classificou como política a detenção da cliente. Além disso, afirmou que não teve acesso aos autos do processo. Foi publicada hoje no Diário Oficial do Rio de Janeiro a autorização para a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A autorização está no Diário Oficial de hoje. O governador Wilson Witzel é acusado de crime de responsabilidade por causa das supostas fraudes na saúde. Agora, os 26 partidos com representação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro têm 48 horas para formar uma comissão especial que irá analisar a denúncia contra o governador. Eles deverão eleger um presidente e um relator para essa comissão. Witzel terá 10 sessões para se defender. Depois que a comissão der o parecer e a discussão for ao plenário, os deputados votam se recebem ou não a denúncia. São necessários 36 votos, ou seja, a maioria absoluta, para afastar o Wilson Witzel do cargo. Um tribunal formado por juízes do Tribunal de Justiça e por deputados é que vai decidir pelo afastamento definitivo. O processo foi aberto na semana passada, depois que 69 dos 70 deputados da Casa votaram a favor da abertura em uma sessão online. O pedido foi feito pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSB. A decisão caberia ao presidente da Alerj, André Siciliano, mas ele disse que submeteu o pedido ao plenário para que fosse mais democrático.
Wilson Witzel se pronunciou na semana passada. Ele disse que recebeu a notícia com espírito democrático e resiliência e que está tranquilo sobre sua inocência. Afirmou ainda que irá seguir nas funções como governador e se preparar para a defesa. Wilson Witzel é investigado na Operação Placebo, que apura desvios na área da saúde durante a pandemia da Covid-19. Segundo o Ministério Público Federal, ele sabia da suposta fraude nos contratos. Policiais civis e promotores públicos realizaram hoje uma operação que investiga irregularidades na gestão do Hospital de Campanha de Mauá, na Grande São Paulo. Um dos alvos da investigação é o prefeito Átila Jacomussi, do PSB. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de Átila Jacomussi e no gabinete dele, na prefeitura. Na operação, a polícia apreendeu 2 celulares, notebook e documentos. O secretário de Saúde de Mauá, Luiz Carlos Casarim, também foi alvo da polícia. De acordo com as investigações, houve irregularidades na contratação de uma organização social para a gestão e operação do hospital de campanha da cidade. Uma delas é em relação ao valor do contrato, que foi de R$ 3.300.000 por um período de apenas 90 dias. Fortes indícios de fraude, na medida em que a empresa contratada tinha como presidente uma moça de 21 anos de idade e não apresentava condições técnicas nem mesmo estruturais para prestar o serviço objeto daquele pacto. O Ministério Público de São Paulo também apura se a empresa contratada pela Prefeitura de Mauá é a mesma que geriu o Hospital de Campanha de Jandira, que também está sendo investigado. Essa empresa também teria algum tipo de ligação com uma outra, já investigada por fraudes em outros municípios. O endereço seria o mesmo, né? Um terreno, inclusive, onde houve demolição. Então, há indícios aí importantes de que tenhamos aí fraude com relação a recursos do erário em um momento importante como um momento de pandemia. Mandados de busca também foram expedidos para Jundiaí, Caieiras e na capital paulista. São investigados crimes previstos na Lei de Licitações, entre eles falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O prefeito de Mauá publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que está disposto a colaborar com as investigações. Mas eu quero deixar mais uma vez aqui um convite para que o Ministério Público possa estar vindo aqui, ver como funciona o hospital de campanha, como é atendido. Nós nos colocamos aqui à disposição de qualquer dúvida do Ministério Público, da Justiça, até porque quem não deve não teme. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar com transparência. Jacomussi já esteve preso 2 vezes por suspeita de comandar um esquema de corrupção envolvendo a merenda escolar do município. Em setembro do ano passado, chegou a ser cassado pela Câmara dos Vereadores por não justificar formalmente o seu afastamento na ocasião em que esteve na cadeia. Mas, por decisão judicial, o político foi reconduzido ao cargo. Vamos ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Embora muitos não tenham se dado conta, burrice é uma doença altamente contagiosa que pode até alcançar níveis de pandemia. Nesse quadro fascistoide de asnice extrema está a destruição de estátuas pelo mundo, num atentado aos valores artísticos, históricos e culturais, baseada numa visão tosca de racismo e escravagismo. Na supostamente culta Inglaterra, a estátua de Winston Churchill, de importância incontestável para a derrota do nazismo, está ameaçada. A cabeça de Cristóvão Colombo também está escalada para ser vítima do politicamente correto deste momento. Aqui no Brasil, dentre outras atrocidades, fala-se em destruir a estátua do bandeirante Borba Gato e o monumento às bandeiras do Ibirapuera, obra-prima de Victor Brecheret. A propósito, hoje na Folha, o filósofo Luiz Felipe Pondé ironiza propondo a derrubada do Coliseu, das pirâmides do Egito e a queima dos livros do judeu antissemita Karl Marx. Tudo isso seria divertido se não fosse trágico.
Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde atualizou os números sobre o novo coronavírus. De acordo com os dados, cerca de 412 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. O Ministério também informou que 432 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E o país acumula quase 44 mil mortes provocadas pelo vírus. Protesto e violência na zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros tenta controlar um incêndio na Vila Clara. Até o momento, a informação da Polícia Militar é de que manifestantes montaram uma pequena barreira com pneus e colocaram fogo em um ônibus. O protesto na região é pela morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, que aconteceu na madrugada de domingo em São Paulo. Isso motivou protestos por parte de familiares e amigos no final da tarde de hoje, em frente à casa da avó do jovem. Houve confronto entre populares e policiais militares. A família afirma que o adolescente foi executado por PMs. A gente estava devendo para você, agora a gente vai ver que a Polícia Federal realizou uma operação contra desvios de recursos na área da saúde e no combate à pandemia de Covid-19 em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Cerca de 90 agentes da Polícia Federal, além de servidores do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, saíram às ruas para cumprir 30 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Rio de Janeiro e uma do Espírito Santo. A polícia investiga possíveis desvios de recursos na área da saúde em Cabo Frio, na região dos Lagos. Um dos locais foi a sede da Secretaria de Saúde do município. Na casa de um dos alvos da ação, foram apreendidos cerca de R$42 mil. A investigação teve origem num procedimento do Ministério Público Federal que apurava a contratação de exames pelo município de Cabo Frio. Com a colaboração da CGU, foi incluída a questão dos remédios e já no âmbito das investigações na Polícia Federal nos deparamos com a questão da aplicação dos recursos públicos federais no combate à Covid-19. Segundo as investigações, as irregularidades podem ter causado um prejuízo de mais de R$7 milhões aos cofres públicos, prejudicando o combate à pandemia na região dos Lagos. A Prefeitura do Rio de Janeiro começou a fazer testes para detectar o novo coronavírus em taxistas do município. Cerca de 5 mil profissionais serão testados nos próximos 10 dias. O espaço foi montado no Sambódromo, na região central do Rio. A coleta do material para o exame está sendo feita no esquema drive-thru, sem que o taxista precise sair do carro. Eles passam por uma triagem, se identificam e fazem o teste rápido que mostra se o profissional já teve ou possui anticorpo para a Covid-19. O resultado sai em até 24 horas e é enviado por mensagem de texto. De acordo com a Prefeitura do Rio, estão sendo testados os motoristas que tiveram maior exposição ao vírus durante o período do isolamento social. Eles foram selecionados a partir do número de corridas entre abril e maio em um aplicativo de táxi no município. A expectativa é testar cerca de 500 motoristas por dia. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.